Bom, pessoal, chegamos por aqui com mais um vídeo. Eu não sei se você sabe, mas rolou uma entrevista do Pablo Marçal, na CNN nesse final de semana. E Pablo Marçal, ele assim falou umas coisas bastante interessantes, sobre o Bolsonaro, sobre, a sua candidatura, né, para 2026 e também de Bolsonaro. Você pode até não gostar muito de Pablo Marçal, não concordar muito com o que ele fala. Mas dessa vez ele falou muita coisa interessante e eu queria te convidar a assistir esse vídeo. Pablo, eu queria falar agora sobre 2026, o ano que já começou. A gente sabe que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e pode ser preso até o final do ano. Mesmo assim, ele insiste numa candidatura presidencial que, de certa forma, tem interditado o debate sobre a sucessão no campo da direita. Essa estratégia de Bolsonaro, ela não está prejudicando esse campo político de alguma maneira? Não, e quero dar os parabéns para ele, que ele estava deixando isso em aberto. E na verdade ele tem que insistir nisso. Ele tem que insistir em continuar revertendo a possibilidade de elegibilidade. Inclusive faço um apelo para a justiça brasileira. As pessoas que têm que escolher. É nítido que a gente está num sistema de freio contrapeso, tentando regular o que o povo tem que votar. Na verdade, tem que deixar as opções disponíveis para o povo. Como ele já, para quem não lembra, ele está inelegível por 3 ações, uma foi revertida. Eu sugiro, né, que o povo peça por isso. Ah, eu não gosto. A pessoa pode falar que não gosta do Bolsonaro, mas é muito ruim você ter antagonistas políticos sendo caçados. E você olha, por exemplo, no espectro político de esquerda, não tem ninguém inelegível, não tem ninguém caçado. Você vê processos, 40 processos anulados, você vê muitas pessoas sendo descondenadas, você vê. Eu estou respondendo uma ação contra o Lula em desfavor à minha pessoa, ele, enquanto presidente, ele entrou com a ação porque eu falei que ele roubou no passado. Aí entraram com a ação, o delegado da PF perguntou: o que é isso aqui que você falou? Eu falei: eu não falei contra o presidente. Quando eu falei, o ato era ex-presidente, ele não estava em exercício de cargo, então não faz sentido essa ação. E aí não tem como prosseguir porque é de menor potencial esse tipo de situação. Então, ele está perseguindo. Acho que um recado para o Lula, inclusive: para de perseguir. Deixa o Bolsonaro disputar, confia no seu taco. Você não foi o cara que. Você não sabe que você é a maior lenda da história da política. Tá aí a segunda maior lenda, né? Vamos ver aí quem que é a maior lenda de todas. Mas é uma decisão do Lula, né? Uma decisão da Mas Justiça a Eleitoral. política não funciona assim. Se você regula o dinheiro de um poder, você tem influência sobre ele. Se eu regulo esse sistema tripartido de poder, né, do judiciário, executivo e legislativo, se você regula, por exemplo, quem decide, né, se vai caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal, então um presidente do Senado tem um grande poder. E aí esse sistema de eu seguro sua cabeça, você segura a minha, eu estou dando um recado nítido de todo mundo. Ninguém no Brasil é bobo e sabe que se o Lula determinar que o Caiado não vai sair, eu não vou sair, não vai sair, o que ele vai fazer? Vai usar aquela influência. Ele, que é o maior político da história do Brasil, venceu 3 eleições, colocou a Dilma Rousseff para vencer 2 vezes também. Esse cara, ele é um articulador de dentro do presídio, de dentro da cadeia. Ele estava com 40% da intenção de voto. Ele sai, vence a eleição do Bolsonaro, que é acho que a maior lenda que a gente já viu. Lenda não, né? Um é lenda, o outro é o mito. A gente precisa de um fato agora, né? A gente precisa de um jogo diferente em 2026. Por quê? Porque o brasileiro, se ele não mudar a mentalidade, a gente vai viver escravizado com esse tipo de política. A gente tá brigando o tempo inteiro, tanto de gente que mata por causa de política. Eu acredito que tem que ter uma postura diferente, mas não faz sentido para mim uma disputa onde o Bolsonaro é excluído, onde as pessoas que estão querendo servir o povo é excluído. Porque se a gente não falar sobre isso, acho que é um assunto delicado, vai acontecer com que parece ali na Venezuela, né? Não tem oponente. O oponente vai preso, o oponente morre, o oponente tem que fugir do país. Não faz sentido. Sobre a prisão do Bolsonaro, se acontecer, vai ser o pior erro de cálculo da história. Bolsonaro, do jeito que está, nessa de vai preso, não vai preso, é mais uma agonia, uma ansiedade para ele, pessoalmente. Só que o povo fica em alerta. Se você prender, aí você vai ver. Aí o povo vai voltar a ficar apaixonado na causa. Eu acredito, minha singela visão,
Acredito que eles vão colocar uma tornozeleira eletrônica para tentar humilhar ele. Já tomaram o passaporte, estão fazendo manobra para tomar do Eduardo. Eles vão fazer isso para humilhar o Bolsonaro, para tentar minar. Só que tudo que você faz contra um cara com senso de injustiça social, isso vai fazer com que ele cresça. Então, até hoje não foi decretada a prisão, depois de 2 anos, por que não tem essa prisão? Porque estão calculando e vendo que é a pior opção. Então, não é simplesmente algo justiça, eles estão vendo o Bolsonaro como ameaça. Não, de novo, né? Fiquei 5 anos na academia, eu vou dar meu parecer jurídico. Eu li um pedaço da oferta do PGR em relação à denúncia. Qual que é a lógica de falar de golpe de Estado contra um cara que nem está na presidência da República? Não faz sentido. Se o cara tá armando antes da posse, qual a lógica de falar que aquilo é uma tentativa de golpe de Estado? Que a lei da abolição violenta do Estado Democrático de Direito prevê que se puna uma tentativa de golpe. Então, Se acontecer o golpe, o não, golpe Mas já pela mas você não denúncia, o Bolsonaro estava no exercício do mandato dele quando isso foi gestado. Não. Ele não tem como ele dar golpe de Estado contra si mesmo. Para aquilo lá ter legitimidade, tem que ter o Lula como presidente. E os fatos, eu vou te falar o que eu acho, conhecendo algumas pessoas que estão ali envolvidas estão enroscadas nisso aí. Aquilo ali Então é o senhor bravata. admite que tem gente enroscada e que teve coisa errada. Não, enroscado no tanto de fala. Tem as falas no WhatsApp. Eu vou falar exatamente isso. Aquilo ali é bravata, é loucura. Aquilo ali é conversa de doido no WhatsApp, falando loucura que não ia executar nunca o negócio daquele. Só que eu estou deixando claro o seguinte, o golpe de Estado, na data que eles pegaram aquilo ali, ele não consegue dar o golpe de Estado contra ele mesmo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, para aquilo ser uma tentativa de golpe de Estado, o Lula tinha que ser presidente naquela data. O Lula não era presidente naquela data. Então aquilo ali é inepto, não faz sentido. Se a pessoa que é comum, que não estudou direito, pegar e vamos lá, a gente está tentando abolir o Estado Democrático de Direito. Peraí, ele está atentando contra o próprio governo dele? Não. Ele está atentando contra qual governo? Contra governo nenhum. O Lula foi presidente. Mas a ideia era impedir a posse. Não queria impedir a posse. Ali não tem tentativa, porque a tentativa precisa ser frustrada. Ninguém parou a tentativa. É isso que eu te falo. Você que é jurista, né, acho que, salvo engano, deve ter 2 milhões de juristas aí no Brasil, tira a questão de Lula, de Bolsonaro e olha só para o que a gente ficou fazendo 5 anos na academia. Tentativa de algo tem que ter frustração, tem que ter o interrompimento, tem que ter... Ali não foi nem um ensaio para ação, ali foi bravata em WhatsApp. Agora, se for condenado um negócio desse aí, eu não sei nem o que eu vou fazer com o meu diploma de direito. Não faz sentido nenhum. Eu entendo a força, entendo que o Bolsonaro ele se virou contra o sistema e depois que passou a eleição, ele foi eleito, ele não deixou a campanha de lado, ele continuou numa campanha. O presidente da República, quando ele ganha, ele precisa de assumir um papel de estadista. Ele precisa de parar com essa briga, ele precisa de parar com essa confusão, porque ele viu que a confusão é como apertar uma mola. Ele apertou uma mola e depois não aguentou mais, a mola agora está voltando no rosto dele. Agora, falar que aquilo ali é uma tentativa de golpe de Estado é como se você pegasse e oferecesse uma ofensa a 2 milhões de juristas, salvo engano, se é esse número aí que tem no Brasil. Agora, o candidato da direita em 2026 vai ter que pedir o aval de Jair Bolsonaro ou essa construção política vai acontecer à revelia do ex-presidente? A direita é um espectro político, tem um negócio maior que a direita que chama conservadorismo. O conservadorismo não tem que curvar a cabeça para ninguém. Os conservadores têm uma ligação forte com o cristianismo, têm uma ligação forte com o livre mercado, têm uma ligação forte com tudo, empreendedorismo, geração de tecnologia, de matriz energética. Esses caras, eles não têm que curvar para espectro político. Inclusive, se tiver mais pessoas sentindo de ser candidato, eu sugiro que entre. Acho que o erro técnico do Bolsonaro foi ele de um lado sozinho como candidato contra todo mundo de esquerda para apoiar o Lula. Ou o centro e esquerda ali tinha 10 candidatos na eleição de 2022. E aí o Roberto Jefferson tentando dar uma atacada ali na saída, atrapalha de um jeito, né, com aquilo que ele fez com a Polícia Federal, resistir àquela prisão. Ele coloca o padre Kelmo para dar uma embolada. A pesquisa mostrava que o Bolsonaro ia perder no primeiro turno. Pra você saber, a gente tinha uma pesquisa, eu estava ajudando na campanha dele, depois que a minha foi cancelada, eu fui ajudar ele. A pesquisa mostrava que ia perder no primeiro turno. Aí com a entrada do padre Kelmo, o negócio deu não pelo padre, mas
pelo debate da Globo, onde o padre criou uma confusão ali, aquilo desacelerou. A entrada de Neymar, o Gustavo Lima, o sertanejo, aí começou com o Super Live daqui, fazer coisas com os influenciadores. Esse negócio levou a disputa para o segundo turno. E quem cresceu no segundo turno foi o Bolsonaro. Só que eu acredito que o erro técnico de não ter outros candidatos conservadores, qualquer resfriado, qualquer problema no candidato... Então ele está cometendo esse erro agora novamente. Não, ele não está cometendo. Ele não vai disputar isso sozinho. Se o Bolsonaro é o cara que vai e ele conseguir lograr isso, eu espero que ele logre, mesmo eu sendo candidato, eu não estou torcendo para ele ficar fora. Isso aqui não é uma disputa para ver quem é melhor, é uma disputa quem dá conta de servir o povo. Ele já teve a oportunidade dele, eu, Pablo, sendo candidato, eu quero que ele dispute a eleição. Aí alguém fala, não, mas isso vai te prejudicar. Não vai me prejudicar. O povo precisa de amadurecer, então eu tenho convicção que é melhor que todos eles disputem. Eu acredito que o Caiado tem que disputar, o Gustavo tem que disputar. Chegou na hora específica, a gente tem que olhar, peraí, chegou aqui, vai insistir com isso? Não, porque as pesquisas, aquilo ali, a gente, quando tá perdendo, a gente gosta de falar mal. Mas todo mundo faz a própria pesquisa e confia na pesquisa, porque são dados que são quantitativos, analíticos, qualitativos, e não erra, aquele ele não erra. Claro que pode ter uma coisa ou outra que alguém tenta manipular publicamente, mas a gente sabe, todo mundo sabe onde você está. Eu acredito de verdade que vai ter, pela primeira vez, muitas pessoas no espectro conservador. O Zema quer ser vice de alguém, o Ratinho Júnior quer ser candidato, ele é um cara muito bom. Caiado, Gustavo, Pablo, o próprio Bolsonaro. Eu acredito que tem que ter uns 10 de direita ali, não tem limite isso. E depois, fechando esse funil, a gente descobre... Como é que está a sua relação com o Bolsonaro? Vocês andaram se estranhando na eleição municipal, ele te criticou pela candidatura. Não só ele. Não só ele. A maioria da família. Né? O Carlos Bolsonaro fez críticas públicas. A relação melhorou? Vocês chegaram a conversar? O Carlos me ligou, pediu perdão, conversou. Falei, beleza, vamos parar com isso. Só que ele ligou no dia que eu estava quase chegando em primeiro. E fez isso num momento muito oportuno, né? Isso, ele fez isso quando eu estava chegando em primeiro lugar. Eu não vi acho o valor. que era muito carinho ali no coração. Não é carinho, eles apanham muito também, sabe? Seria fácil para mim, com tanto de besteira que ele já falou de mim, eu sentar, pegar uma fivela de cinto e bater nas pernas dele, né? Na verdade, eles são muito perseguidos, então eles não confiam nas pessoas. Eles não ouvem conselhos. O Carlos, segundo palavras do Bolsonaro, é um fio desencapado, então não tem aonde você pegar ali para funcionar. Eu entendo eles. Eles apanham muito. Então, assim, eu conversava muito com o Bolsonaro, né? Mandava muita mensagem e tudo. Quando eu estava bem ali, estava ótimo e tal, só que meu sentimento, e é só um sentimento conhecendo o Bolsonaro, acho que ele não gostou de ver eu crescendo de forma abrupta daquele jeito. Ele acredita no coração dele que ele tem uma missão de salvar o Brasil mesmo, e aquilo é legítimo no coração dele. E o que eu percebi? Eu percebi que o Pablo, que não poderia oferecer perigo, é um Pablo legal, tá tudo certo, eu ajudei na campanha, com estratégia, com dinheiro, né? Coloquei dinheiro na campanha, influência mais ainda. Acho que eu envolvi uns 300 mil influenciadores, né? O Brasil tem mais de 4 milhões, 300 mil eu consegui trazer para a campanha. Fiz um negócio bem forte para ele. E ele foi o único que cresceu na campanha de 22. Só que quando ele viu o povo falando o tempo inteiro, e algumas pessoas, inclusive, se levantando contra ele porque não tinha candidato conservador, eu acho que ali criou uma ruptura emocional dele comigo. Agora, você não acha que essa ruptura persiste, vai persistir até 2026? Isso para mim não faz diferença, porque você nunca vai me ver desonrando o Bolsonaro. Em 22, eu tava assim, maluco, eu cheguei a falar mal dele. Mas você desonrou várias pessoas? O Bolsonaro, mesmo que ele faça gato e sapato... Não, deixa eu te explicar. Honrar é uma posição que não é todo mundo que tem. Desrespeitar é diferente. Acredito que eu desrespeitei pessoas assim. E no meio do jogo político, quem não desrespeitou, que atira a primeira pedra. Que no jogo político o desrespeito é prioridade. Num debate político é um xingando o outro, é um inventando loucura ali. Eu não consigo achar um puro ali, num debate político. A questão do Bolsonaro é o seguinte. O fato, eu acreditei nele, eu acompanhava ele 10 anos antes na faculdade de Direito, as falinhas ali, as coisas que ele fazia no parlamento, eu achava ele bem da hora. Só que ele não teve a postura republicana e nem nobre quando ele teve a oportunidade. Eu acho que ele perdeu para ele mesmo.
Agora, se eu for para disputar um debate com ele, não espere eu entrar em atrito com ele. Eu não acho que não faz sentido. Por quê? Porque ele construiu uma esperança. E ele é o maior nome de direita que o Brasil tem. Para mim, ele não é o maior nome conservador. Ele é o maior nome de direita. Quem é o maior nome conservador? Eu acho que tem muita gente escondida que vai aparecer aí. Tem gente que é conservador, não que usa isso. Então, a gente tinha um antipetismo no Brasil e esse antipetismo, o Bolsonaro abraçou ele, pegou tudo para ele. Então, eu acredito que se ele disputar, que é o que eu faço votos, ele vai ter um resultado diferente de todos os anos que ele já disputou a eleição. Acredito que o Lula não dá conta de vencer essa eleição em hipótese nenhuma, conta da economia. Inclusive, mandar o recado para o presidente Lula. Presidente Lula, se você não apresentar um plano austero de corte de gastos, um plano fiscal de verdade, que essa ladainha que vocês estão fazendo aí com a Haddad não faz sentido nenhum, para de gastar bilhões em viagem, para de gastar bilhões, você vai gastar agora 3,5 bilhões para contar a história para o povo brasileiro, para tentar amenizar o sofrimento deles. Né? A picanha não vai chegar, assume isso para o povo. A minha sugestão para você, se você precisar de ajuda, chame quem é empreendedor, quem é investidor, quem entende dinheiro. Eu não vou cobrar de você fazer uma gestão excepcional, porque você não entende gestão. Está provado. Você foi um sortudo em 2003 por causa do boom de commodities no mundo, e agora você está sem sorte. E sem sorte e sem gestão. Faça o melhor governo da sua vida. Pega a última oportunidade que você tem. Você já vai fazer 80 anos de idade. Não jogue fora o nome que você construiu como presidente. Vai ser uma catástrofe se você não frear esses gastos do governo federal. Cadê as grandes obras? Cadê a matriz energética sendo aumentada no país para a gente gerar mais emprego? Cadê a tecnologia? Você não fala disso, cara. E está queimando todo o nosso dinheiro. Pela primeira vez na história, chegar em 9 trilhões de endividamento. Por que o Correios, de novo, Bolsonaro assume, vai lá com a gestão austera, tira a companheirada, Correios começa a dar lucro. Como que uma empresa que não tem concorrente está dando prejuízo, tem um rombo lá, tudo de novo, vai voltar tudo de novo, a gente vai ter que ir para a rua de novo. Esse vídeo você pôde perceber, né, que realmente, apesar do que aconteceu entre Bolsonaro e os seus filhos Bolsonaro no período eleitoral, na prefeitura de São Paulo, onde Pablo Marçal e Bolsonaro não conseguiram se entender, chegaram até por um momento, né, a trocar algumas farpas. Mas, você gostando ou não, e eu também às vezes não gosto, o Pablo Marçal, ele aparenta em alguns casos ser uma pessoa, assim, bem madura, porque uma coisa ele falou certo, não adianta colocar uma pessoa que o povo, não esteja do lado dela. E realmente, Bolsonaro, por mais que de tudo que tem acontecido, né, nos últimos tempos, a mídia o tempo todo batendo em Bolsonaro, o judiciário perseguindo, em alguns pontos também Bolsonaro exagerando, mas mesmo assim, o povo ainda clama por Bolsonaro, a verdade é essa. Então, não querendo aqui tomar um partido, mas o povo ainda está com o Bolsonaro. Então, Pablo Marçal ele é assim bem lúcido, né, em elucidar alguns pontos, algumas coisas. E eu gostei muito dessa entrevista, porque em alguns pontos é esclarecedor o que Pablo Marçal fala. E você gostando ou não, eu gostando ou não, nesse vídeo, Pablo Marçal acabou dizendo muita verdade. Um abraço, espero que você tenha gostado do vídeo. Até a próxima.